Fala galera, beleza? Começando mais um Moeda de Troca, eu sou Gabriel Oliveira. Eu sou Matheus Gabordi. E hoje a gente tem um recado que tem tudo a ver com o tema do vídeo que a gente vai gravar agora. E eu acho que de tudo que a gente já fez é o recado mais importante para todo mundo que assiste a gente. Sem dúvida alguma. Nesta quinta-feira, dia 21, às 20h20, vai rolar uma live, uma aula ao vivo e exclusiva aqui no YouTube. Qual que é a questão? A gente vai falar sobre montagem de carteira. Então é a chance que as pessoas que estão ouvindo a gente agora têm de realmente começar a dar um novo rumo para a vida financeira. Matheus, explica um pouquinho para a gente o que vai ser mais ou menos esse apanhadão dessa aula. Show de bola. Pessoal, primeira coisa que tem que fazer é se inscrever nessa aula. Tá o link aqui na descrição, você vai clicar lá, vai deixar o seu e-mail para ser avisado por lá. Qual que é a ideia da aula e por que ela é diferente das aulas normais? Essa não é só uma aula que eu vou ensinar a pessoa a montar a carteira de investimento. Tem lives que eu ensino exatamente isso. Só que a ideia é pegar um monte de informação espaçada e compilar de forma que a pessoa consiga decidir o que ela quer. Então a gente vai pegar como funciona cada categoria de investimento que a gente já viu até hoje, mostrar o passo a passo que a pessoa tem para montar cada tipo de carteira e ao final ela vai pegar essas informações, o funcional, adaptar o perfil dela e entender o que ela precisa para montar a carteira de investimento dela. Porque para mim, a chave da construção de patrimônio está na pessoa saber o que colocar, quando colocar e como colocar. Essa aula é desenhada para isso. Certo, então anota aí na agenda. Se inscreve no link aqui embaixo que a gente vai mandar para você por e-mail. Só vai ter acesso a esse link quem se cadastrou por e-mail. E depois também, como a gente é bonzinho, eu vou contar, vou dar uma regalia aqui. Essa live não vai ficar gravada. Não vai. Mas só que quem se cadastrou, a gente vai dar a oportunidade de assistir gravada, porque a gente vai tirar o link e vai mandar para a pessoa também assistir, caso perca alguma coisa ou então não for inscrito. Mas a gente sugere que esteja ao vivo aqui. Para poder interagir, inclusive. Tirar dúvida, aproveitar ao máximo o conteúdo, porque aí sim, tem uma dúvida aqui sobre qual ação é melhor no meu caso, não sei o quê. A gente vai responder tudo isso nessa live. Perfeito. Que vai acontecer, relembrando, dia 21, quinta-feira agora, às 20h20. Não perde. Não perde. Recado dado. Show. E já que a gente falou sobre carteira, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Carteira de investimento, investir, é para todo mundo? Montar essa carteira de investimento é para todo mundo, real, oficial mesmo? Show de bola. Primeiro, respondendo, montar carteira é para todo mundo? É para todo mundo desde que? Sempre tem esse desde que. Sim. Desde que a pessoa saiba, no mínimo, o que ela está fazendo em termos técnicos e em termos financeiros e em termos comportamentais. São 3 pilares. A pessoa tem que, primeiro, saber o que ela está fazendo. A minoria entra sem saber o que está fazendo. Segundo, ela tem que saber a parte financeira dela. Não adianta nada eu ser um gênio dos investimentos se não sobra dinheiro no fim do mês. Não adianta nada fazer isso. E para sobrar dinheiro e saber o que eu estou fazendo, eu tenho que me conhecer. Esse é o terceiro ponto. Eu tenho que saber o meu objetivo, o meu perfil. Não adianta nada você saber tudo de investimentos, sobrar 10 mil reais por mês e você ser uma pessoa conservadora, que não sabe perder dinheiro, não suporta isso e colocar tudo em renda variável. Então são os 3 pilares juntos. Esses 3 pilares, eles suportam o quê? A carteira de investimento, que está sempre alinhada em, revisando, o quanto de dinheiro você consegue poupar por mês, tem a ver com a organização financeira, tem a ver com o seu conhecimento de investimentos, que está intimamente ligado ao risco, as pessoas não sabem medir risco. E o terceiro, você conhecer o seu perfil e saber o que tem sentido para você. E o seu perfil tem que estar alinhado sempre com a base de tudo, que é o seu objetivo. Certo. Então a gente tocou num assunto que eu acho muito interessante, principalmente é uma coisa que eu particularmente gosto de estudar, que é comportamento, pensamento, que as pessoas... por que as pessoas que conseguem chegar lá conseguem. Então, por exemplo, por que a gente, no Moeda passada, a gente deu o exemplo de por que o Donald Trump consegue quebrar e voltar a ser bilionário? Por que Bill Gates conseguiu chegar na onde chegou? O dono da Amazon. E é simplesmente, a gente fala muito, a pessoa teve oportunidade. A oportunidade aparece para todo mundo. A gente também já falou disso aqui. Uhum. Só que se a pessoa não estiver preparada, ela não vai conseguir. E nos investimentos eu acho que é a mesma coisa. A gente está num ciclo maluco de alta da Bolsa do Brasil, batendo pico histórico, chegando a muitos pontos e também voltando algumas vezes. O Brasil, você pode falar mais sobre isso, mas o Brasil é muito... Qualquer coisinha, a Bolsa dá uma caminhada para trás, para frente,
a gente tem as notícias e o Brasil vai para frente ou dá uma patinada. Então, por exemplo, a gente teve um caso recente, na sexta-feira teve lá, o STF soltou o ex-presidente Lula, a Bolsa deu uma patinada, vai e volta. Por que acontece isso? É coisa vista de fora? É gente com medo? Qual que é a loucura ali? Show de bola. Já vou cantar a bola. O Gabriel tá armando para vocês, tá? Porque fez essa pergunta. Por que aconteceu isso? É uma sacanagem. Porque essa pergunta não tem sentido e é a pergunta que todo mundo faz. Estão ansiosos pela resposta. Mas essa pergunta, ela é completamente irrelevante. Por quê? Bom, primeira coisa, você já sabe disso. Mas quantas notícias em média eu leio por dia? 0,2. Nada. Matheus, você trabalha com investimentos e finanças e você não lê notícia. Você é o cara mais despreparado do mundo. Negativo. Eu sou o cara que quer ser menos enviesado do mundo. E uma notícia que tem reverberação no curto prazo não afeta o mercado como um todo. É a mesma coisa que eu chegar para você, toma um guarda-chuva. Por quê? Choveu ontem. Sim. Serve para nada. E o mercado precifica tudo o que está acontecendo. E as pessoas, a gente já falou disso em vídeo, mas a galera esquece, então vale o reforço. O mercado de ações, de bolsa de valores especificamente, são empresas. Quando a empresa vai bem, o resultado tende a seguir. Ponto, todo mundo sabe disso. Só que elas esquecem que no curto prazo, o mercado, na verdade no longo prazo também, é feito de pessoas. São pessoas comprando e vendendo. E a pessoa no curto prazo é muito emocional. Ela é muito emocional. Então no curto prazo pode ter alguma distorção que não reflete a realidade. Não reflete a realidade. Na nossa live que eu expliquei como avaliar ações, eu comparo lá o gráfico da cotação da empresa com o resultado dela. O gráfico parece o eletrocardiograma do negócio, mas ele acompanha o resultado. O resultado vai mais sutil. Só que essas oscilações são 10, 20, 30, 50% às vezes. E as pessoas entram em pânico, porque elas não sabem o que estão fazendo. E aí que entra um ponto fundamental de risco. Quando a pessoa não sabe o que está fazendo, o risco dela é muito maior. Mas não deveria ser, porque se eu entrei, de repente eu fiz uma análise da VEG, entrei na VEG, uma pessoa que não conhece nada entrou na VEG, em teoria o risco nosso é o mesmo, mas o risco dela é muito maior, porque ela entrou, eu entrei sabendo que a água ia dar na minha cintura, tá tranquilo, ela entrou achando que a água ia dar no calcanhar dela, quando bateu no joelho ela saiu fora, ela não se preparou para chegar naquele ponto, então isso faz com que as pessoas tomem decisões horríveis. E você olhar a notícia te torna... não que você não tenha que ler notícia, não estou falando para você não ler notícia. Leia por entretenimento, leia por qualquer coisa que seja. Quando a notícia é relevante, ela chega para você. Por exemplo, quando esfaquearam o Bolsonaro, você foi atrás da notícia ou chegou para você? Chegou para você. Caiu a barragem da Vale, chegou para você. A delação do Joesley, chegou para você. Sabe um filtro que eu uso? Comento até com o pessoal que já fez curso, que é aluno meu. Eu olho a capa dos jornais. Se todas são iguais, eu vou ler, porque aí deve ser relevante. Se nem os jornais concordaram, por que eu vou achar que alguma coisa é mais relevante que a outra? E a gente não consegue estar à frente do mercado. Hoje saiu uma notícia, ela chega para todo mundo ao mesmo tempo. Aconteceu uma coisa muito, muito engraçada, tem muito a ver com isso com alguns alunos meus. Falaram assim, Matheus, eu vou comprar Magazine Luiza. Show de bola. Me explique o porquê você vai comprar Magazine Luiza. Se falar que é porque está subindo, tomará um tapa de costa de mão para arrancar o seu dente. E não, eu vou comprar porque está chegando perto do Natal e vai aumentar as vendas. E eu falei, só você é esperto. É o primeiro Natal do Magazine Luiza. Ele nunca viu Natal antes, então você, acima do mercado, está percebendo uma coisa que 100 milhões de brasileiros não viram. Ele falou, nossa, é verdade. Eu falei, já está precificado, já está à frente disso. Ele, não, mas eu acredito que esse ano as vendas serão melhores que no ano passado. Eu falei, tá quase o raciocínio, mas não é ainda esse. Se você acredita por algum motivo, alguém também acredita. Então já foi precificado. Se você quer entrar agora, é porque você acredita que o ano que vem e os outros serão melhores. Você entra agora para frente, porque o hoje para trás já foi o para trás já foi precificado, até um pouco para frente já foi. Então você tem que entrar por perspectivas futuras. E esse tipo de entrada faz com que se ele entrou, caiu 5% o negócio, ele surta, a pessoa surta, porque está entrando pelo motivo errado. Primeiro, a decisão dele já foi absurda por ser curto prazo. Você quer ser sócio de uma empresa por 2 meses? Não tem sentido isso, não tem sentido algum. Mas esse tipo de raciocínio que as pessoas têm não está alinhado com o que elas deveriam estar buscando. E as pessoas não sabem o que elas estão buscando. Elas querem dinheiro no bolso. Só que não é isso. O dinheiro no bolso tem que ser a consequência
consequência de uma boa carteira, de um bom investimento, de bons aportes, mas não é... É o resultado que a gente quer? Eu quero dinheiro no bolso? Lógico que eu quero. Mas se eu não estiver preocupado com ele, estiver preocupado em gerir os meus investimentos, ele entra. Sim. E um paralelo, como eu falei que eu curto essa parte de pessoas e comportamento humano, acho bacana isso, se desenvolver nessa área. O legal do investimento é que ele traz para você uma consciência de você planejar, de você saber analisar. E isso é interessante em qualquer coisa que você faça na sua vida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa está trabalhando numa empresa, quando você começa a investir, você começa a planejar, você aprende técnicas de olhar além do que é mostrado para você. Então, chegou um problema no seu departamento, trabalho em logística. Você começa a pensar de uma outra forma, você começa a procurar situações e indicações do momento ali, o porquê está acontecendo aquele problema, uma oportunidade. E o investimento, ele começa a te dar consciência de quem você é, o que você suporta, se você aceita correr um pouquinho mais de risco, ele começa a te tornar mais corajoso, ele começa a mostrar aquela história que a gente já falou de qual é a dor que você suporta, Perfeito. O quanto você consegue perder, isso para todo mundo. E um paralelo, usando esse exemplo do Magazine Luiza, tem muita gente que confunde investimento com especulação. Especulação é aposta, trade, cada um chama de um jeito. Da mesma forma que você joga poker apostando com as cartas que podem virar ou não, você está apostando. E quando você faz um trade, um swing trade, que é uma outra, que é um tipo de... Não é um investimento, é uma especulação, a gente tem que deixar claro. Investir é você comprar uma ação, você ser sócio de uma empresa ou você comprar um título de renda fixa, um CDB, pensando que lá no futuro você vai ter uma rentabilidade. Perfeito. E, a gente está falando de longo prazo, a gente está falando de mais de 10 anos. Quando você vai para o trade, para a especulação, para algumas operações, a gente está falando no curto prazo. E a gente já falou isso, que você tentar ficar rico rápido é o que te deixa pobre rápido. Exatamente. Simples assim. Eu ouvi um estudo esses dias bem legal. Não sei onde é que foi, mas eu vou adaptar para ter sentido aqui. Se você pegar um maratonista, correr uma maratona, beleza? Pega 5 maratonistas profissionais e 5 pessoas que nunca correram antes. Os primeiros 300 metros, esses caras vão estar na frente do maratonista. Porque eles vão sair maluco. Porque eles vão sair correndo na frente. Sim. E se eu pegar essa pequena amostragem e falar, poxa, esses caras sabem o que estão fazendo, e projetar para frente, em teoria eles iam chegar muito mais longe e muito mais rápido. Mas isso não acontece. Porque o maratonista, ele sabe o que está vindo. Ele sabe administrar o recurso que ele tem. Ele sabe controlar o risco. O cara, o sprinter, o cara que sai correndo, ele está correndo quando ele está correndo, sem nenhum objetivo. E isso na bolsa tem um paralelo. A bolsa sobe em zigue-zague. A galera esquece sempre do zag e ele só quer o zig. Mas alguém que colocou um capital que não suportava, você já tem fundo imobiliário hoje em dia, algum fundo de ação, ações, e o negócio subiu 5% num dia. É perfeitamente possível acontecer isso. É perfeitamente possível. Ou ao longo do mês subiu 10% no mês. O cara pega, faz a conta vezes 12. Faz a conta vezes 12. Ele fala, não faço. Faz. Faz, porque se já aconteceu isso, a sua amostragem é muito pequena. Então quem está entrando agora, você não tem tantos pontos ao ponto de você saber o que está acontecendo e o que não está. Mas, Matheus, eu analisei o histórico da bolsa, eu vi como que ela se comportou, você não passou por aquilo. Você não passou por aquilo. Não dá para aprender a nadar lendo um livro de natação. Não dá. Você pode ler 50 mil livros de natação. Jogou na água, você afunda e você morre. Então é aquilo que você mesmo já falou. Teoria, prática. É uma canoa, né? Um remo é a teoria, uma canoa é a prática. Mas eu acho que falta um terceiro cara aí que é o guia. Sim. É a teoria, a prática e o guia, que é método, prática e mentor, certo? Certo. Tem que ter as três coisas. E se a pessoa não sabe em quem se inspirar, não começou e não está estudando, o negócio não vai andar. E você falou muito que é ter a visão do todo, das partes. Se eu pegar um tijolo e der na mão de alguém de marketing, o cara fala, o que é isso? Um tijolo. Der na mão de um engenheiro civil, o que é isso? Um pedaço de uma casa. Sim. Um pedaço de uma casa frente do tijolo. Porque o cara pegou o tijolo e enxergou onde poderia estar aquela casa. E se você nunca viu a casa, você viu um tijolo e você acha que é só aquilo. Só que você tem que estar olhando
de cima. Mas aí que entra o grande paradoxo. Como é que eu monto uma casa se eu nunca vi a casa e a casa é feita de tijolos? Como é que eu faço isso? Qual que é esse gap? E é exatamente isso que você consegue fazer quando você começa a montar uma carteira de investimento. Porque diferente de uma casa, que tem que erguer uma parede, outra parede, outra parede. Depois a casa está pronta, a carteira é praticamente como um filho. Você pode começar pequeno, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Só que quando você tem um filho, você já entende o que é uma pessoa. Ela já é uma pessoinha. Depois vai crescendo, ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo. Você não tem que começar construindo o prédio. É tipo uma casa que evolui para um prédio. Você começa do jeito que você quiser, com quanto você quiser. E por que as pessoas não começam pequeno, vão aprendendo e evoluem? Primeiro motivo, muita sede ao pote. A ganância, que a gente já falou uma moeda sobre isso. Ganância versus ambição. A ganância vai te matar. O segundo, elas acham que podem aprender sozinhas. E podem, de fato podem. Eu aprendi sozinho, só que o tempo de maturação é muito longo. E hoje tem muito conteúdo bom para as pessoas aprenderem. Livro, canal do YouTube, podcast, curso, tudo quanto é coisa para alavancar. E a pessoa nesse segundo passo, seja ela usou um método mentor e prática ou aprendeu sozinha, aí ela começa a ir para o terceiro passo, que é entender o real risco do negócio, porque ela colocou na prática, ela colocou a cabeça dela em risco. E aí ela vai conseguindo evoluir aos poucos do neném dela para ficar um adulto que anda sozinho. Então é esse o processo, é esse o processo. E a gente fala muito de carteira de investimentos, e inclusive a aula que a gente já falou no começo do vídeo, que é uma das mais importantes que a gente vai ter, a gente fala porque a carteira de investimentos nada mais é do que você representado pelos seus investimentos. Simples assim. Perfeito. O seu investimento só vai evoluir se você der o mesmo cuidado que você dá para você. Da mesma forma que você só vai evoluir se você treinar, se você praticar, se você analisar as coisas, aprender, buscar sempre informação. Investimento é a mesma coisa. Não adianta você ir lá comprar um Magazine Luiza e largar lá, não acompanhar, você vai esquecer aquilo lá. Pode ser que no final você ganhe, pode ser que no final você perca, porque você não acompanhou. E uma outra coisa, o pessoal fala acompanhar. Quando fala acompanhar, a galera já sai fora, porque acha que olhar todo dia. Imagina. O acompanhar, você acompanha por quanto tempo você quiser. Uma ação você pode olhar uma vez por ano, uma vez por trimestre, mostrar o resultado, se você quiser. A galera acha que acompanhar tem que olhar todo dia. É que a gente sabe que não, mas eu vejo muita gente perguntando, Matheus, mas tem que olhar todo dia? De maneira alguma. A ideia de investimento, para mim hoje, é ter mais tempo livre. Sim. Não menos. É renda passiva. É o dinheiro trabalhando para você. E você pode montar uma carteira que você vai olhar daqui a 5 anos. Lógico que você pode. É só ter renda fixa, ter 1 ou 2 fundos imobiliários e olhar nunca. Ou, não, quero ser um cara mais ativo. Você monta a carteira com o prazo que você quiser. E a galera quer a fórmula, que é o negócio redondinho. Qual que é a carteira ideal? Quanto tempo eu olho? Quanto dinheiro eu coloco? Depende de um monte de coisa. Não sei, depende do que a pessoa está construindo. E um outro paradoxo de mercado que quem for na aula vai entender isso. Tem 2 coisas que tem que entender. Que o mercado é eficiente. Você não consegue um retorno maior sem aumentar o risco. Ponto. Você aumenta o risco, você aumenta o retorno. Atrelado a ele. Muita gente entra sem saber o risco, que já é um problema. Mas assuma que a pessoa saiba. Eu sei exatamente qual que é o meu risco, eu quero ter esse retorno. E essa teoria do mercado eficiente, ela funciona muito bem para um segmento de mercado. Ele funciona muito bem para ações, muito bem para qualquer segmento. Só que ele não computa uma gestão patrimonial. Ele não computa a gestão patrimonial da carteira. Porque na carteira patrimonial você pode, de repente, até vou comentar isso na aula, a estratégia do barbell. Você pode ter muito pouco do seu capital em altíssimo risco e muito do seu capital em pouco risco, de forma que o risco global da sua carteira é muito menor. Ele é muito menor. Então o risco que está ocorrendo na parte de renda variável, ele acaba sendo irrisório. Então você tira o risco e deixa o retorno. Sim. Isso é uma coisa mágica no mercado. E as pessoas não sabem fazer isso porque não têm paciência, não entendem. E a rentabilidade da sua carteira, olha que legal isso, depende de 3 fatores. 3 fatores só. O quanto você aporta por mês, seu aporte, certo? O quanto rende em média e quanto tempo você deixa. São só esses 3 fatores, só. O quanto você aporta, você tem um certo controle, perfeito? Sim. O quanto tempo você espera, você também tem mais controle que o aporte. O rendimento não está na sua mão. O rendimento, ele oscila. E o que as pessoas querem controlar?
Qual dos 3 fatores as pessoas querem controlar? O rendimento. O único que elas não têm controle. O único que você não tem o que fazer, as pessoas insistem em querer controlar rendimento. Mas sabe por que elas querem? Porque quando o Lula saiu, a bolsa caiu. Só que era Bolsonaro, a bolsa subiu. Então tem a ilusão que, putz, se eu soubesse, dava para prever. Só que não só ações, taxa Selic, inflação, fundo imobiliário, tudo é feito de tanta variável, mas tanta variável, que a arrogância nossa querer simplificar tudo o que aconteceu a uma notícia. É impossível. Mas o dia que o Joesley fez a delação, com certeza foi isso. É óbvio que foi isso. Sim. Tá na cara que foi isso. Mas quanto que ia cair? Ia cair Ninguém 5, sabe. 10, 15, 20. Ia voltar? Qual que ia ser a reverberação do negócio? Ninguém sabe. E a galera faz de novo isso. Pega a exceção para justificar a regra. Quantas vezes o Joesley delata alguma coisa? Ou tem eventos que são cisnes negros do negócio? As pessoas esquecem que o mercado é feito de gente que tem dinheiro, não tem dinheiro. Brasileiro e estrangeiro, que sabe o que está fazendo, não sabe o que está fazendo. Homens, mulheres, pessoas novas, pessoas velhas. E a arrogância nossa quer dizer que tudo isso, a decisão de todo mundo, foi baseada em uma notícia? Com o mesmo peso? Eu duvido. Eu não só duvido, tenho certeza que não é isso. E as pessoas gostam da bolinha de bilhar, que ela bate e vai para lá, eu entendi o porquê aconteceu. Só que a gente não gosta de coisas que não estão no controle. E não está no controle. A mesma coisa, a taxa Selic tende a andar com a inflação. Beleza? Vai ter uma live sobre isso eventualmente, fiquem tranquilos. Mas não é só isso. A taxa Selic depende de política externa, depende do dólar, depende de um monte de outras coisas. Então você vai olhar o histórico, que elas tendem a andar juntas, bacana. Então eu vou comprar um título pós-fixado na Selic para proteger da inflação. Não funciona, porque você não está atrelado. Ah, mas ele costuma andar desse jeito. Costuma andar não quer dizer que anda. Sim. Aí a pessoa está correndo um risco maior, porque ela acha que está protegida, só que ela correu um risco maior, mas o retorno dela não mexeu. Aí descriou o balanço. E sabe um segredinho do mercado? Um segredinho. Que é muito aí que banco, corretora, até o assessor de investimento que monta a carteira para a pessoa, que não tem nada de errado com isso, nada, ela tem um retorno menor, porque ela acha que está ganhando um alfa. O que é um alfa? Um prêmio de retorno acima do risco. O cara é tão bom, ele é tão bom que ele consegue gerar esse alfa. Primeiro, que matematicamente ninguém consegue, mas acontece o alfa negativo, que você corre um risco maior por um retorno menor. Só que isso é uma tampa, você dificilmente consegue um retorno maior por mesmo risco, mas você consegue um retorno menor. É simplesmente a comparação da poupança com o Tesouro Selic. É o puro custo de oportunidade. Os dois são títulos pós-fixados. Os dois têm liquidez altíssima. Tem um é isento de imposto de renda, o outro tem imposto de renda, mas mesmo nessa comparação, a Selic vale a pena. Tem uma série de similaridades. Só que o Tesouro Selic, historicamente, rende absurdamente mais. Então, o risco da poupança é até um pouco maior, dependendo do ângulo, que do Tesouro Direto, que é do governo. E a galera põe aqui e não está comparando com outro negócio. E aí, o que acontece? Fazem a comparação, não fazem a comparação, e quando comparam com o quê? Compara a Bolsa de Valores com a poupança, Bolsa de Valores com o Tesouro Selic, fundo imobiliário com fundo de ações. Você está comparando maçã com bicicleta. Então as pessoas, primeiro, não sabem o que comparar. Segundo, não sabem ver custo de oportunidade. Terceiro, querem buscar um alfa de retorno que não existe. E quarto, delegam o problema para os outros. A gente teve uma moeda sobre isso, que é o exemplo da advogada lá, que comprou aquele fundo de 200 mil reais, porque o gerente dela falou que era um bom fundo, não tinha taxa, e há 11 anos rendia menos que a poupança. Na cabeça dela, a culpa é do cara. E a culpa pode ser do gato dela. Quem perdeu o dinheiro foi ela. Sim, o dinheiro é dela. Isso, exatamente. O ponto interessante é assim, também é uma outra pergunta que eu quero fazer para você. A gente tem, hoje, as corretoras têm os assistentes ali, como chama? Assessores. Assessores de investimento. Eles sabem mais. Opa! Só que eles estão ali também interessados em vender e também é lógico que muitos estão para te ajudar. Mas a gente sabe que tem gente boa e tem gente ruim em todo lugar. Tem que deixar claro isso. Eu acho que o Matheus partilha da mesma ideia que eu, que tudo que eu coloco a mão, a responsabilidade é minha, então o mérito é meu, e o demérito também. Se der ruim, a culpa é minha. Se der bom, a culpa é minha. Beleza? Então, assim, será que vale a pena pedir para alguém montar carteira ou aprender a montar uma carteira de investimentos é a melhor solução? Show de bola. Bom, primeiro,
o que vale a pena ou não é completamente relativo. Eu vou pegar um exemplo extremo e depois vou subir para a carteira. Nosso caso, valia a pena para mim continuar editando meus vídeos? Valia a pena para mim? Você que está aí, olha os vídeos, vocês vão saber exatamente a partir de qual vídeo eu editava em casa e a partir de qual vídeo eu fechei a parceria aqui do nosso trabalho para começar a fazer edição de vídeo. Valia a pena? O que é o valer a pena? Entendeu? Então, tem gente que pensa o seguinte, beleza, não tinha que sair da sua casa, você ficava lá, era mais barato, blá, blá, blá e tal. Se a pessoa vê mais valor nisso, beleza. Tem mais valor nisso, beleza. Agora, eu não sou editor de vídeo. Eu não tenho a menor noção do que tem que fazer, de corte, de nada. Então, para mim, não valia a pena eu querer me especializar naquilo. Não valia a pena especializar naquilo. Então, é uma coisa que eu deleguei que teve um resultado gigantesco. Ótimo. Só que quando fala de investimentos, as pessoas têm o mesmo raciocínio. Eu não sei, eu vou dar para alguém que entende do negócio, mas não se aplica para o meio financeiro. Na minha visão, não é replicável. Não tem nada de errado com quem quer fazer isso, se o cara não quer se dedicar para isso, ele quer se dedicar para melhorar o trabalho dele, aumentar o salário, qualquer coisa que seja, faça isso. Eu duvido que na ponta do lápis, no longo prazo, vale a pena. Porque a gente já fez, inclusive, uma discussão aqui. O quanto de esforço a mais tem que ter para ir de 10 mil reais para 20 mil reais de salário não tem nada a ver com o esforço que você tem que fazer, que é só esperar para o seu rendimento passivo de 10 para 20 mil ao longo dos investimentos. Na minha cabeça, essa conta é favorável para quem investe, nada de errado com quem quer trabalhar. E por que investimentos? Estou falando que, na minha visão, vale absurdamente a pena você fazer a montagem da sua própria carteira de investimentos. Que diferente do vídeo, que toda vez eu tinha que fazer um vídeo novo, a carteira, você monta ela uma vez. Mas, Matheus, ela não vai mudar? Vai. Aí é a manutenção. O esforço versus resultado é gigantesco. É que as pessoas não querem nem fazer o primeiro esforço. Você tem um grande esforço no começo, porque apesar de ser simples, não é fácil. Você tem que estudar, tem que se dedicar, a galera não quer, que é o mastigado. E aí a pessoa, em vez de pegar, estudar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, estudar de verdade mesmo, montar a carteira dela e ir colocando um remo na prática, um remo no método, fazendo isso, crescendo como investidor, como pessoa e tendo cada vez menos esforço e mais resultado, ela prefere pedir para o assessor de investimento, que não tem nada de errado com isso, olhar a camiseta dele e falar, olha, Gabriel, essa camiseta, tá vendo? Ela serve bem em mim. Ela é branca, eu não sei o que, o tamanho dela, vai servir em você? Não vai, né? Porque dá pra ver o tamanho dele com o meu, não vai. Qualquer pessoa que faz isso não vai servir. Pelo contrário, não vai servir. Então a pessoa, primeiro, mesmo o assessor mal intencionado, ele já vai querer fazer que você gire capital. Tem um exemplo, que eu não vou citar nomes, de um mentorado meu, que tinha um valor patrimonial na casa dos milhões de reais, sensacional. Ele abriu a conta numa corretora, que eu também não vou falar o nome, e ele estava montando a carteira de investimento dele sem consultoria, sem assessoria, sem nada, com sugestões do assessor dele. Eram boas sugestões? Eram, mas, por exemplo, ele comprou, ficou 3 meses e vendeu VEG. Ele comprou Ambev e vendeu. Ele ficava trocando, fazendo bastante trade, então. Era quase um position trade de 3, 4 meses, trocando capital. E ele estava ganhando dinheiro. Ele estava feliz com o resultado. Só que ele estava pagando corretagem em cima do percentual do capital dele. Era 0,5% do que ele aportava. E isso deu, ao total no ano, quase 10 mil reais para ele. Quase 10 mil reais. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, sabia que você poderia pagar a corretagem fechada de X reais por operação? Uhum. Não falei o valor porque os caras iam matar qual corretora que é. Uhum. De X reais por operação? Ele falou, não sabia. Aí eu fiz a conta. Em vez de 10 mil reais, ia ter gastado menos que 1.000. Então, isso ele deixou na mesa. O cara estava mal intencionado? Não estava? Não dá para saber. Não dá para saber. Mas ele falou que ele avisou ele desse 0,5%. Só que ele diluiu na conversa. Ele não tinha cancha para refutar. Então, quantas pessoas mais deixam dinheiro na mesa e não sabem? A carteira do cara era boa? Na minha visão era ok. Mas na vez que eu tracei o perfil do cara, eu mostrei para ele como funcionam os investimentos. A gente sentou para montar a carteira de investimento dele e falou, Matheus, que absurdo. Um cara que estava ganhando um bom dinheiro, estava lucrando, estava tendo um bom resultado. Ele falou, que absurdo o quanto eu deixei na mesa. Então, para mim, esse é um exemplo fantástico, porque você não sabe o que você está decidindo. Você não sabe o que você não está decidindo. Então, o assessor de investimento é um cara bom. Eu uso o meu assessor. Eu adoro o cara. Ele me ajuda pra caramba, entendeu? Só que eu sei usar. Eu sei a hora de usar. Então, para mim, na minha visão, tanto que é toda o centro principal da nossa aula de quinta-feira, do objetivo do canal, é te ensinar a fazer essa montagem. Porque é uma coisa sua. Você aprender investimento não é simples.
mas é fácil. Sim. É o contrário, né? Não é fácil, mas é simples. Não, na verdade, os dois funcionam. É fácil, mas é simples, mas não é fácil. Você precisa do esforço. Exato. Não é... Como tudo na vida. Não existe nada na vida que você aprenda de forma rápida, fácil e que dê resultado. Não existe. Então, cara, quando você nasceu, você não conseguia ficar nem sentado. É verdade. Você ia de colo em colo. Depois você aprendeu a ficar sentado, aí você aprendeu a engatinhar, aí depois você aprendeu a andar, para depois você aprender a correr um pouquinho, depois pular. Você não consegue. Uma criança de 3 meses de idade não consegue correr. E não adianta. As pessoas querem pular as etapas e não funciona. As pessoas acabam quebrando. E quando as pessoas quebram, elas colocam a culpa. Porque esse negócio de investimento é muito complicado. Essa bolsa de valores não é para mim. Se eu fosse você, não colocava o dinheiro lá. A gente tem que entender o seguinte. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu comecei a aprender mais sobre investimentos, fiz o curso com o Matheus. Hoje a gente trabalha junto, eu consumo todo o conteúdo, porque sou eu que edito, eu tenho que ver tudo. Além disso, eu participo aqui do Moeda. Então, digamos, eu não sou o expert comparado, mas eu já tenho muita noção do que eu posso fazer, o que eu faço, o que eu não faço. Eu vou no banco, eu tenho uma conta ainda em banco físico, eu fui no banco para questionar uma taxa que estava lá rolando. E também fui conversar, porque eu fiz um plano, um seguro de vida. Eu falei, eu não vou morrer tão cedo, então não preciso. Gente, se eu morrer, esse vídeo vai bombar, porque eu falei que não ia. Mas é verdade. Né? Mas a real é que assim... Então eu fui lá para trocar uma ideia. O engraçado esse gerente, eu conheço ele já faz um tempinho, porque ele é gerente da minha conta. Ele nunca me ofereceu um PIC. Ele nunca me ofereceu investimentos malucos. A gente tá com uma previdência privada. Ele nunca me ofereceu... as cotas, os negócios dele. Por quê? Porque ele sabe que eu sei o que eu estou fazendo. Então ele sabe por que o meu dinheiro, porque também ele viu as transferências do meu dinheiro indo para a corretora. Ele já me perguntou aonde eu tenho conta. Aí eu falo para ele que eu tenho corretora tal e tenho na outra que uma é para longo prazo e a outra para fazer trade. Então assim, o cara já tem uma noção. E essa semana que eu fui conversar com ele, eu falei, cara, eu quero fechar minha conta, porque eu abri uma conta num banco digital, que eu não pago nada. Ele nem questionou, ele nem tentou colocar. Ele falou assim, eu te entendo. Eu sei que você tem mais consciência, não tenho por que eu tentar te ficar aqui, porque aqui você paga a taxa, você tem o valor e tal. Vai gastar o tempo dele com você. Ele vai perder o tempo com o quê? Então assim, quando você sabe alguma coisa, você tem entendimento, você pode questionar. Então, por exemplo, um exemplo do nosso dia a dia. Você chega no médico, você não sabe. O médico vai chegar e falar assim, você chega e fala, eu tenho dor de cabeça, isso aí é tal coisa. Ele te dá um remédio, você passa na farmácia, compra e toma. Você não vai questionar. Por quê? O cara estudou para isso. E outra, você não tem o conhecimento que ele tem. Só que investimento não é assim. No investimento você tem a possibilidade aqui com o nosso canal, com um monte de canal no YouTube, livro, curso, tudo que você... Se você procurar, podcast como o Matheus falou, se você procurar você encontra. E as pessoas insistem em não procurar. E mesmo um monte de gente falando, olha, investimento é o que vai te trazer retorno, longo prazo, esquece querer ficar rico rápido, a Mega Sena é muito mais arriscada você ficar colocando seu dinheiro lá do que você investir. Então assim, eu queria entender por que você acha que as pessoas ainda insistem em não investir. Eu queria entender isso, eu não consigo. Eu não sei se existe uma resposta lógica ou se é algo que a gente ainda também precisa trabalhar muito. Porque a gente fala muito de medo aqui. Inclusive, a gente tem, acho que uns 3 moedas que a gente fala exclusivamente sobre alguns tipos de medo das pessoas. Mas por que você acha e por que as pessoas deixam essa oportunidade escapar, entendeu? Tem um ditado que eu gosto muito e quando eu vi ele há 10 anos atrás, eu falei, hoje eu vejo. Realmente, deve ser isso. E teve a ver com uma conversa que eu tive ontem na aula de MBA com um aluno também. Que ele me falou, Matheus, não tenho tempo de investir. Por quê? Porque eu trabalho muito. Aquele ditado, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Exatamente. A pessoa está tão preocupada com hoje que ela esquece que lá na frente chega. E eu gosto muito da citação do Kiyosaki, que eu já falei uma vez aqui, eu acho, que o salário é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. E as pessoas querem resolver no curto prazo e esquecem que o longo prazo chega. Então muita gente não sobra tempo. Que não sobra tempo é mentira. Tempo é gestão de tempo. Acorda meia hora mais cedo, dorme meia hora mais tarde, faz no almoço um pouquinho mais rápido, um podcast no carro, no ônibus, você consegue. Você não quer usar o seu tempo para isso.
mas não tenho tempo para aprender a investir. E aí, eu gosto muito dessa outra frase, que o problema é a solução. Sim. O problema é a solução. Exatamente. Você não tem tempo para investir, tem dinheiro para investir. Então, justamente por você não ter tempo e ter dinheiro hoje, você tem que começar a investir. Tem que organizar as coisas. E aí, volta muito, na minha visão, muito mesmo. Cada vez que quanto mais pessoas eu encontro, mais esse ponto tenho certeza que tem a ver porque as pessoas não investem pelo puro meio social. Se eu estou em um meio que não se fala de investimentos, que não se fala de dinheiro, não tem esta preocupação, você não se preocupa. Por quê? Porque não te afeta hoje. É diferente você estar em um meio que, por exemplo, ninguém almoça, ninguém come. Você vai ter fome. Então você vai atrás naturalmente disso. Você está no meio que ninguém fala que está com calor. Você está com calor, você vai sentir isso. O investimento, você vai sentir lá na frente. É a mesma coisa para uma criança, coma verdura, coma brócolis, porque você com 60 anos, a criança não vai comer. Não com esse argumento, pelo menos, porque ela não tem essa preocupação lá na frente. E nós somos crianças quando se fala de investimento. O Brasil é uma criança quando se fala de investimento, que não quer comer o brócolis, que não quer comer saudável, que qualquer coisa que seja, porque não está preocupado, porque acha que não vai chegar. E esse é o desafio não só meu, mas de qualquer educador financeiro. Te explicar hoje que uma coisa lá na frente vai te dar problema se você não se preocupar agora que você tem tempo, saúde, disposição e dinheiro. E o interessante, a gente tem até um depoimento de uma mentorada que ela fala que hoje ela investe pensando no futuro e na segurança dela, mas tendo resultado e felicidade hoje. A vida Bia, certo? Sim. Sensacional, sensacional. Por quê? Ela enxergou que lá na frente isso vai trazer coisas boas para ela, vai dar uma segurança que ela procura, mas hoje em dia ela já está vivendo melhor porque ela tem consciência do que ela está fazendo. A grande realidade que eu acho é as pessoas não têm consciência. As pessoas não têm consciência. Então, outro dia eu ouvi da boca de uma menina que ela tem 28 anos e ela não precisa se preocupar com a aposentadoria dela porque ela só tem 28 anos. Cara, é o momento de você se preocupar. Porque você tem mais... se você tem 30, se você pretende se aposentar com 60, você tem 30 anos para construir isso. Porque se você não construir, você vai trabalhar até você morrer. E não adianta, a conta é exatamente essa. A gente está com um tempo já longo, o vídeo foi super legal. Acho que dava para ficar 5 horas aqui falando. Dava, hoje dava. Então assim, pessoal, não se esqueça, primeiro link aqui na descrição da aula que vai acontecer dia 21, quinta-feira agora, 2020, falando... E eu garanto para vocês que vai ser uma aula sensacional. Vai ser uma aula como vocês não viram antes. É uma estrutura de construção fora da curva. A gente está montando essa aula há umas 3 semanas já, juntando, no mínimo, para conseguir criar esse conteúdo especial para essa aula específica. Sim. E ela não vai ficar gravada, porque só porque a gente estiver muito interessado. É um conteúdo robusto que a gente está criando para ficar para as pessoas que têm interesse no assunto. Clica no link, deixa o seu e-mail, vai ser avisado por lá e eu garanto para vocês que vai valer muito a pena. E antes da gente fechar, só quero te falar uma coisa. Se você quer continuar na vidinha que você leva hoje, essa vidinha normal, essa vidinha... Então assim, enxergue ao seu redor. Quem são as pessoas que têm sucesso? O que elas fazem? Se você continuar fazendo a mesma coisa, não pensando no seu investimento, não pensando no seu futuro... Desculpa falar, mas você vai continuar nessa vidinha aí e muito provavelmente lá pra frente você tenha problemas. Certo? É só esse recado final que eu queria dar, porque me entala aqui, ó, que fica um negócio. Certo? Certo. Pessoal, não esquece aqui de dar um like no vídeo, compartilhar. Show. E a gente se vê no próximo Moeda. E não se esquece, quinta-feira. Hoje é terça, quinta-feira, 2020. E só vai receber o link quem tiver cadastrado aqui o e-mail no link aqui da descrição. Certo? Certo. Gabriel? Valeu. Até mais. Falou, valeu. Falou, gente. Tchau.